Amém. Graças a Deus. Meus amados, estamos encerrando um mês hoje, se eu não estou ficando louco, né? O último domingo do mês, e com isso a gente encerra a série Vidas Conectadas, né? Entendendo que num mundo desconectado, a gente tem que andar na contramão, no sentido de buscar uma vida de reconciliação e amor entre nós e também em relação ao outro. E quando eu olho para a história da nossa igreja, né, esses 122 anos, eu vejo que nós vivemos uma luta grande de reconexão, né, com Deus. A trajetória, a missão de Deus foi de reconectar, regenerar a humanidade. E a gente vive essa luta para que a gente não se amolde ao mundo e perca a essência da vida da igreja. O pastor Pezzini estava pregando ontem e ele falou da questão da igreja missional, né? Um dos desafios da igreja de Jesus Cristo, não só da comunidade da vida IP, da IPI, mas da igreja cristã como um todo, é viver uma vida missional que vai muito além de ser uma igreja missionária, mas uma igreja que vive o reino de Deus a partir da fé, da oração e do amor ao próximo. E olhando para essa vida de missão, por isso somos uma igreja missional, o Senhor vem trazendo bênçãos sobre a vida da igreja. Hoje somos mais de 550 igrejas espalhadas por todo o Brasil, mais de 1.094 pastores ordenados, fora os pastores licenciados, pastores e pastoras também, e mais de 90 mil membros. Talvez a gente olhando para a nossa realidade, talvez a gente falar em um número de 90 mil seja muito acima da nossa expectativa. Mas nós somos 90 mil membros, todos espalhados por todos os territórios brasileiros. O tempo passa, o tempo voa. E a poupança, não é por aí, né? O tempo passa, o tempo voa, a sociedade muda e os desafios mudam também a cada tempo. Diante dessas mudanças, precisamos também mudar. Quem já leu um livro, normalmente quem trabalha em empresa multinacional ou grande, já deve ter tido um contato com um livro chamado Quem Mexeu no Meu Queijo. Conhece? Já conhece esse livro também. Esse queijo não. Esse livro é um best-seller, né? E ele faz um relato de os ratinhos que estão dentro de um labirinto e eles precisam perceber a mudança, né? E a gente, como igreja reformada, nós temos um lema: igreja reformada sempre se reformando. A gente precisa sentir o cheiro do queijo e começar a perceber que a gente precisa mudar. E esse é o tema da pregação de hoje, né? A gente precisa dar um passo adiante. Nós não podemos ficar estacionados no tempo. Porque se nós ficarmos estacionados no tempo, como servos de Deus, ou como comunidade, como igreja, o tempo vai passar, a sociedade vai mudar, e a gente vai se desconectar dela, vai ficar distante dela. E aí nós vamos enfrentar uma série de dificuldades em relação a isso. E meditando, especialmente para o culto de hoje, de falar de 122 anos, eu estava orando a Deus e pedindo uma direção de que aonde que nós poderíamos ver o tempo que nós estamos vivendo como igreja e que fosse uma mensagem que fosse de entusiasmo para a igreja, encorajadora. E aí o Senhor me mostrou um texto que eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando. Está lá em Mateus 14, capítulo 14, do verso 22 ao verso 33. Aqueles que têm boas memórias sabem que a gente está falando de Jesus andar sobre o mar. Esse relato não está só
em Mateus, mas ele também está lá relacionado no Evangelho de Marcos e no Evangelho de João. Eu vou pedir hoje especialmente que a igreja feche os olhos por alguns instantes e nós vamos fazer a leitura. Hoje não mais com a Bíblia aberta, mas prestando atenção na leitura, mesmo de olhos fechados. Feche os seus olhos por alguns instantes. Senhor, fala aos nossos corações nesse momento. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, visite cada coração neste momento e mente. Senhor, tira tudo aquilo que desvia a nossa atenção e quebranta, Pai, o nosso coração, para que possamos ouvir a Tua palavra dentro de nós. Logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E tendo despedido as multidões, ele subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a afundar, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou. E os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente o Senhor é Filho de Deus. E eles seguiram viagem. O contexto deste relato é muito importante. Imaginem que Jesus vinha junto com os seus discípulos de um grande movimento de milagre. A primeira vez que os discípulos viram a multiplicação de pães. Aquela multidão morrendo de fome depois de ouvir a palavra de Deus. Deus vem através de Jesus Cristo e multiplica os pães, trazendo a provisão. Não só a provisão espiritual, enchendo aquelas pessoas da palavra da vida, mas ele trouxe também a provisão da fome, do alimento, para matar a fome daquele povo. Jesus alimenta uma multidão faminta, mostrando o seu poder e a sua compaixão. Duas coisas importantes. Jesus presente, mostrando poder pela multiplicação, pelo milagre, e a compaixão. Diante desse cenário, Jesus toma uma atitude. Fala para os discípulos: vão na frente, que eu ficarei aqui para orar. E ele despede a multidão. A multidão, depois de alimentada, vai para suas casas. Os discípulos entram no barco e seguem adiante no final da tarde. E Jesus sobe sozinho ao monte para o seu tempo de intimidade com o Pai. Essa transição é fundamental para compreendermos. Depois de um momento maravilhoso de milagre de Jesus e aquele sucesso ministerial, pessoas sendo alimentadas, bênçãos sendo distribuídas,
Jesus escolhe o retiro silencioso e diz o seguinte: discípulos, caminhem, vão para o outro lado da margem. Jesus queria ensiná-los naquele momento uma experiência de amadurecimento na fé. E a gente vai ver por quê. O texto aponta para uma oração com ação fundamental na nossa vida. Quando a gente olha para Jesus Cristo e Ele tendo como modelo na nossa vida, a primeira coisa que a gente aprende com o Senhor Jesus é que a oração é fundamental para qualquer caminhada e desenvolvimento da vida espiritual. Pezzini reforçou isso ontem, falando da necessidade de uma igreja que ora plenamente para que Deus haja. Uma igreja sem oração é uma igreja sem ação de Deus na vida. E Jesus mostra isso para nós, mesmo em meio às suas tarefas, à sua agenda, o seu caminhar, Jesus tirou um tempo para a sua oração. Devemos caminhar nesse sentido. Podemos ver ainda que as situações da vida testam a nossa fé. Imaginem que os discípulos saem e por coincidência ou não, vem uma tempestade. Algo natural. A vida como ela é. As circunstâncias em cima de circunstâncias levaram aquele momento da vida dos discípulos, e vejam bem, não eram pessoas ímpias, perdidas no mundo, alcançadas pelas garras de Satanás. Não, eram discípulos que caminhavam com Jesus, que estavam enfrentando as situações, as diversidades da fé. E muitas vezes, nesses momentos difíceis, a gente acha que Jesus nos abandonou. Eu fico imaginando os discípulos naquele lugar, naquele meio de tempestade, talvez muitos deles pensando: será que Jesus nos abandonou? Aonde estaria Jesus? Por que ele não está comigo nesse barco, nesse momento? Talvez muitas vezes na nossa caminhada a gente sinta momentos como esse. Por conta das tempestades da vida, a gente acha que Jesus nos abandonou. Fica claro que as situações difíceis que enfrentamos não são para sofrimento, mas para uma ação pedagógica. Se nós olharmos para as tribulações que vivemos como um karma que nós temos que viver, como algo que nós temos que pagar um preço para ter salvação, não estamos falando de cristianismo. O Senhor Jesus não nos dá prova para nos fortalecer, trazendo para nós a dor simplesmente para enxergar em nós mérito. O Senhor permite que passemos por tribulações para que possamos exercer a nossa fé. E foi isso que os discípulos estavam enfrentando. Imaginem só que horas antes estavam vendo o Cristo multiplicar pães. E naquele momento estavam todos tremendo de medo por conta das grandes ondas. Não podemos jamais esquecer que os planos do Senhor não podem ser frustrados, pois só a Ele é dado todo o poder, toda a honra e toda a glória. Amém? Horas. Se os planos de Deus não podem ser frustrados, se Ele tem o domínio sobre todas as coisas, por que temerei que o barco afunde? O Senhor é contigo. Paulo tinha essa certeza. Nós estamos estudando no livro de Atos, nas terças-feiras, como Deus mostrou para Paulo que havia de passar por aqueles sofrimentos, açoites, prisões, várias coisas. O anjo do Senhor disse: Paulo, você vai enfrentar dificuldades, mas convém que você chegue e pregue em Roma. Olha só como os planos de Deus não podem ser frustrados. De que forma esse relato nos encoraja? Primeiro, temos a necessidade de ter uma fé persistente, mesmo em meio
as tempestades. Não podemos nos deixar fraquejar. Achar que Jesus Cristo não está no nosso barco, ou que Ele não está presente em todas as situações, ou Ele não é capaz de reverter as tempestades e o caos que a gente vive. Temos que persistir na fé. Reconhecer a soberania de Jesus Cristo sobre tudo e sobre todos os acontecimentos. Talvez muitos de nós entrem em desespero quando a gente ouve notícias nos jornais dizendo que o mundo para o Brasil acabou agora. Agora é só jogar uma pá de cal. Quantas vezes a gente já achou que deveria jogar uma pá de cal, apagar a luz e fechar a porta? E esquecemos que o Senhor tem soberania sobre tudo e sobre todos. Precisamos reconhecer e manter firme isso no nosso coração. E por fim, crer na presença salvadora de Jesus, mesmo quando nós falhamos na fé. Somos seres humanos, somos falhos, somos fracos. Quantas vezes nós dobramos os nossos joelhos e nos sentimos fracos, como se a nossa oração não tivesse força, como se ela batesse no teto e não chegasse a Deus. Olhamos para nossas vidas e vemos as dificuldades que a gente vive. Nós precisamos crer que não é o nosso mérito, mas é Jesus Cristo que nos salva e que nos garante a vida eterna. Amada igreja, somos discípulos de Jesus e na história da nossa igreja vimos o agir de Jesus, o agir de Deus. Algumas informações importantes que reforçam que o Senhor Jesus Cristo está presente na IPI do Brasil. Talvez muitos de nós parem e pensem que Jesus Cristo está em outras igrejas, mas Ele não se faz mais presente aqui. Eu digo para os irmãos, na década de 1903, da fundação da nossa igreja até 1913, são 10 anos, saímos de 2.500 membros para mais de 10.000 membros, 150 igrejas, em razão do fervor com mensagem clara e distintiva e pureza doutrinária. A igreja cresceu depois da sua fundação, porque Deus estava presente com aqueles homens naquele momento. De 1934 até 1969, o crescimento continuou forte, mais que dobrou o número de igrejas, foram mais de 300 igrejas. Atingimos o número de 60.000 membros da IPI do Brasil. Tudo isso resultado do quê? Da ação de Deus através da vida da igreja. Não foi só uma ação na vida dos pastores, dos clérigos, mas foi principalmente a vida dos irmãos, dos leigos, que fez a igreja crescer e ser conhecida como a igrejinha dos milagres. Não porque era pentecostal, mas porque era um milagre o crescimento que ela aproveitava. Na década de 2008 a 2017, a igreja atingiu o seu auge. Fomos mais de 97.000 membros. Se eu não me engano, pelas estatísticas que eu vi, era a igreja reformada, ou missional, ou tradicional, a maior igreja missional ou tradicional. Maior do que a IPB, maior do que a Metodista. Foi uma das maiores igrejas, mais de 500 igrejas. Expansão sólida. Porque a igreja começou a se reunir de casa em casa. A igreja fortaleceu a educação cristã. Os irmãos conheciam a palavra. E as missões eram fundamentais e presentes na vida da igreja. Comunhão, conhecimento e missionalidade. Foram características que levaram a igreja a viver e crescer de forma extraordinária no Brasil.
nós vimos milagres. Assim como os discípulos no seu tempo viram multiplicação de pães, nós vimos muitas pessoas transformarem de vida, se converterem, crescerem, se desenvolverem. Mas, amada igreja, o céu escureceu e estamos enfrentando uma tempestade. A vida, como ela é, como eu já falei, o céu escurece e o mar está agitado. Quando olhamos para as igrejas missionais, ou as igrejas tradicionais protestantes, não as pentecostais e as neopentecostais, mas quando a gente olha para as igrejas missionais como as nossas, vimos grandes desafios diante dos nossos olhos. Precisamos permanecer firmes nos caminhos de Jesus e relevantes para as pessoas. Eu confesso que não tem sido fácil. Talvez se nós sucumbíssemos à pressão, talvez nossas igrejas estariam mais cheias. Mas será que Jesus estaria dentro do nosso barco? Quais os desafios que nós temos enfrentado como igreja missional, não só IPI, mas também como igreja metodista, como igreja presbiteriana do Brasil, como igreja batista? Nossa membresia tem envelhecido e temos perdido a conexão geracional. Se os irmãos olharem, nós temos uma grande dificuldade de jovens dentro da igreja. A desconexão com os jovens levou-os a migrar para outras denominações. E tem permanecido nas nossas igrejas uma membresia mais envelhecida. E essa é uma dificuldade, porque nós vamos perdendo aquela força, aquele vigor. E isso é questão de desconexão com a juventude. Temos encontrado dificuldade em dialogar com a cultura e com o mundo contemporâneo. A igreja passou a ter dificuldade de falar com as novas gerações através das línguas acessíveis a elas, tecnologias que elas utilizam e engajamento missional prático. Eu fico vendo muitas vezes a gente guardando coisas do passado que já não conectam mais. Eram maravilhosas na época em que se viviam. Eram modernas na época que se viviam. Mas hoje perderam o sentido. A gente pode lembrar da bateria, da guitarra. Em certo momento, era novidade, foi terrível, mas foi uma modernidade necessária. Hoje a gente olha e a gente pode falar que a gente não consegue mais viver sem um data show. Bateria, guitarra, faz parte. Quantas coisas vão mudando, e se a gente não mudar, e se a gente não se adaptar, a gente vai continuar vivendo essa desconexão com a cultura. O resultado disso tem sido a falta de expansão da igreja em todos os lugares. A igreja não tem crescido. Não tem crescido porque não tem dialogado. Não tem crescido porque não tem jovens. Tudo isso potencializado por algo que atingiu a todos. Fique em casa. E aí a igreja que já vem fragilizada, porque não consegue dialogar com os jovens, não consegue dialogar com a sociedade, agora é dita para ela, fica em casa. Não converse com o outro. Não receba o outro na sua casa. E aí a gente perdeu aquele jeito mineiro de ser, de tomar café com pão de queijo na casa do... No passado o pastor precisava tomar cuidado para não engordar, porque toda vez que ia fazer uma visita tinha café com pão de queijo. Temos algumas famílias aqui que ainda preservam esse desafio para o pastor, entendeu? E a gente come um salgadinho, come um pão de queijo, né? Tem gente rindo ali, né? Tá querendo ver o pastor engordar, né? Tô vendo. E a gente vai perdendo essa conexão, esse estar junto. E quando a gente olha para os dias de hoje, quantas vezes a gente foi na casa do nosso irmão fazer uma visita, tomar um café, simplesmente estar junto? Sairíamos daqui chorando e desmotivados.
se eu parasse o meu sermão por aqui. Que peso sobre nós. Mas nossa esperança se renova, porque Jesus não está alheio à nossa tribulação. Ele está com as mãos estendidas. Desculpa, meus irmãos, hoje eu tive numa igreja que está passando por uma série de dificuldades. Eu não esperava, mas uma jovenzinha, ela pediu a palavra naquela reunião e ela chorou. Porque ela falou, eu não aguento ver a igreja que eu amo na situação que está. Eu conheci ela desde pequenininha, agora está com 20 anos de idade, mas aquela dor dentro do coração dela, porque ela queria levar Jesus Cristo àqueles que estavam sofrendo. Me machucou tanto aquele momento, eu orei naquele momento, falei, Senhor, responde a essa pequena jovem. Se a gente olhar só para a situação que a gente vive, nós vamos sair daqui desesperados. Mas Jesus não está alheio a isso. Ele está estendendo a mão para cada um de nós. Jesus não deixou a IPI do Brasil sozinha. Alguns vêm e dizem que não, a IPI vai acabar, não, porque está difícil, porque o mundo. Jesus não nos deixou sozinho. Ele continua presente no nosso meio. Nós cantamos hoje que Ele está aqui no meio da congregação. O Senhor está aqui. Jesus não abandona a sua igreja. Eu sei que certamente muitos de nós estão tristes. Nós estamos atormentados, até paralisados. Eu olho para os discípulos deitados, sentados no barco, talvez escondidos dentro do barco com medo da tempestade. Será que o barco vai afundar? Será que não há salvação em nenhum lugar? Essa tempestade é muito forte e eu não estou vendo o mestre que me dá segurança do meu lado. Meus amados, nós não estamos afundando. O Senhor Jesus está nos aperfeiçoando na nossa fé. Nós ainda não enxergamos Ele vindo caminhar pelo mar. Está no momento de abrir os olhos e enxergar. O Senhor é Senhor sobre tudo e sobre todos. E quando nós ouvirmos a voz dele, levanta, sai do barco. Essa mensagem é para mim, é para você. Jesus diz para você, sai do barco. Tenha coragem de enfrentar o tempo que nós estamos vivendo e despertar a sua fé e caminhar no sentido do que o Senhor Jesus está chamando. E o que Ele nos está chamando é para viver uma revitalização. Se nós estávamos sem vidas, jogados dentro do fundo do barco, esperando a morte, o Senhor nos chama e fala, revitalize, crie coragem, vamos viver, vamos caminhar. Tenha coragem, você que perdeu a coragem. Tenha vida, você que perdeu a vida. Busque a conexão com aquilo que foi desconectado. Esse é o caminho que o presbitério de Campinas está chamando para a gente caminhar. No dia 17 e 18 de outubro, nós teremos um movimento de revitalização, um congresso. Em breve todos vão receber o comunicado. No sentido de que precisamos caminhar, acordar, e estender e segurar na mão do Senhor Jesus, e se for preciso andar por sobre as águas. Ainda que nós não creiamos que nós conseguimos, que nós vamos conseguir andar, ainda assim, nós precisamos crer e sair do nosso sofá, do nosso lugar comum, e estender a mão e falar, Senhor, segura na minha mão. Eu quero vida novamente. Eu quero conexão novamente. Eu quero coragem novamente. E a revitalização segue 2 caminhos importantes. O primeiro caminho, o Pezzini falou ontem, é o caminho da comunhão. Se nós não dobrarmos os nossos joelhos e não pedirmos a Deus que nos revitalize, que nos encha da tua presença, se nós não buscarmos intimidade com Deus e pedir, Senhor, eu quero te achar, eu quero vida dentro de mim.
Se nós não buscarmos a Deus, essa vida não virá. Nós precisamos buscar uma conexão de novo com Deus. E a segunda atitude que nós devemos tomar é buscar a conexão com o próximo, através da expressão do amor de Deus por nossas vidas. Não adianta eu buscar intimidade com Deus, mas não estender a mão ao próximo. Não adianta eu amar a Deus e não amar o meu irmão da igreja. Não adianta eu amar a Deus e não amar o próximo que está ali do outro lado da rua. Quantos pessoas estão sofrendo e a gente nem sabe quem são. Vivem no nosso meio, mas a gente nem sabe. Somos chamados a isso, a nos reconectarmos com Deus e a nos reconectarmos com o outro. Meu convite é para que a gente não olhe para a circunstância, não olhe para as dificuldades, mas olhe para Jesus e ouça o seu chamado. Levante e ande, pois o sol voltará a brilhar após a tempestade. E o que a gente viu na história? No relato de Mateus, a chuva parou. Jesus continuou a sua caminhada, desceu do outro lado do lago de Genezaré e lá continuou fazendo os seus milagres. O reino de Deus foi se expandindo, foi crescendo, milagre atrás de milagre, e a igreja foi se tornando uma igreja viva. A igreja se tornou novamente relevante naquele momento, porque muitas pessoas foram transformadas. O sol vai brilhar novamente na IPI. O sol vai brilhar de novo na Filipe. Eu ouço histórias, desde que eu cheguei aqui, dos tempos áureos de 130, 150 membros, dos projetos, do povo alegre. Sim, verdade, como aconteceu na multiplicação dos pães. Deus estava presente, mas nós estamos passando por esse momento de tempestade. Cabe a cada um de nós ouvir o chamado de Jesus e falar: Senhor, estou aqui, usa-me a mim. Feche seus olhos. Pai, estamos todos aqui diante de Ti, Senhor. Eu sei que hoje é dia de festa, Pai, mas a Tua palavra nos encoraja. O que eu peço a Ti, Pai, encoraja a cada um de nós a sairmos daqui diferentes, Senhor. Que nós tenhamos a coragem, como teve Pedro, Senhor, de pisar sobre águas revoltas. Algo que seria inimaginável, Senhor, naquela época. E em qualquer momento da história. Talvez, Senhor, seja inimaginável para muitos de nós voltarmos a ter vida. Inimaginável voltarmos a ter alegria. Mas o que eu peço a Ti, Pai, é que o Senhor deposite essa coragem, Senhor, no meu coração. Deposite, Senhor, essa coragem no coração de cada irmão aqui, cada irmã. Que possamos sair daqui dessa noite, meu Pai, transformados pelo Teu Espírito, encorajados, Senhor, como aqueles discípulos, Senhor, que seguiram adiante e viram, Senhor, o Senhor continuar fazendo os seus milagres e viram o Senhor pagar o preço e tomar o lugar de destaque ao lado do Pai, reinando sobre tudo e sobre todos. A Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém.